Finalmente, novo trailer de Aranhaverso 2, pô. Vamos ver qual é que tá desse filme. Pera, quem é esse cara? Spot. Esse cara é um Mancha? O Dálmata do Homem-Aranha? Isso... Pera, calma. Esse cara não tem como ser o vilão do Homem-Aranha, do Aranhaverso, porque o vilão é o Morlun. Uns momentos depois... Caraca, velho, esse trailer tá muito bom, velho. Esse filme realmente vai ser muito bom. Só espero que o vilão seja o Morlun, porque não faz o menor sentido ser o Mancha. Vou até dar uma pesquisada aqui rapidão, porque... isso não tá fazendo... Pera. Mancha é confirmado como vilão de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Não, eu tô ficando maluco. Ah, vai tomar no... Dá licença, peraí, calma, pera. Ah, vamos lá então, né? Ah, esqueci a pipoca. Bom, espero que esse Mancha não me decepcione como vilão. Eu acho que eu me enganei. Hey Geekers, Lohan na área, e de fato galera, eu posso afirmar que quando eu assisti o Aranhaverso 2, eu tava completamente enganado sobre tudo que eu achava do personagem Mancha. E fiquei muito surpreendido com toda a construção, com tudo que eles conseguiram fazer com esse personagem que era um ralé classe C pra se tornar realmente um vilão classe S. Passado um tempo depois desse filme ter estreado, eu consegui fazer algumas análises e perceber um detalhe muito importante nesse filme, que de fato sim, o Mancha é o verdadeiro protagonista dessa história. Não é o Miles Morales, não é o Miguel O'Hara, muito menos a Gwen Stacy. Eu te afirmo isso com todas as letras e nesse vídeo eu vou te provar por quê. Mas antes, deixa eu perguntar pra todos, né, rapaziada? Vocês conhecem o Mancha, certo? Não? Não. Não. Tá, eu sei que ele é um personagem meio, enfim, escondido, né, tão conhecido, mas pô, se vocês leram as HQs, vocês conhecem ele de fato. Também não? Não. Tá, então se a gente falar só das HQs do Homem-Aranha, vocês conhecem? Não. Ainda não? Não? Ainda? Não. Pois é, esse na verdade é o Mancha. E embora isso seja realmente uma brincadeira, de fato percebe-se que ele é um personagem muito esquecido e desconhecido, já que ele faz parte de apenas 26 edições das HQs do Homem-Aranha. E que se comparado ao Venom, por exemplo, a gente tem uma diferença absurda, já que o Venom é um vilão clássico do Homem-Aranha, classe S pra cima, enquanto o Mancha tá lá embaixo. E se falarmos de números, o Venom faz parte de, na verdade, 160 edições de HQs. E eu não tô falando de todas as variações do Venom, como o Venom 99, o Venom Superior, o Venom 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Ou seja, o Mancha claramente é uma péssima escolha para esse filme. Só que então por que ele é o protagonista de tudo? Como que eu posso fazer uma afirmação tão poderosa sobre um personagem classe C como ele, estando dentro possivelmente do melhor filme de um Homem-Aranha já feito? Bom, então calma, porque para entendermos isso a gente tem que voltar um pouquinho e entender um pouquinho mais da história do Mancha. E aí vai fazer um pouquinho mais de sentido. Johnny On, para variar, mais um cientista do universo do Miranha, que se envolveu em um acidente, o transformando no ser que ele é. A partir daí ele assume ser vilão e mesmo tendo seu poder absurdo de criar portais dimensionais e permitindo ir para qualquer lugar do multiverso, ter facilidade extrema de enfrentar o Miranha, já que seus portais impossibilitam o sentido aranha, e ser imortal acima de tudo, por sempre que morrer ele renascer dentro de si mesmo, no final das contas ele decide apenas ser um ladrão de bancos. É foda. E de fato parece piada e é. Tanto que quando ele aparece e se apresenta para o Miranha a primeira vez, o próprio cai na gargalhada por conta do nome dele, o Mancha, que de fato não soa como ameaçador de forma alguma. Mas calma que nem tudo tá perdido, já que nesse encontro com o Homem-Aranha ele vence o combate, mostrando que ele é um vilão ultra perigoso, e depois é derrotado por ter ficado sem portais para se defender do Miranha. Nada fora do padrão. Talvez essa parte da história não tenha ajudado, mas calma que tem mais.
eu acho. Ah, ele morre numa HQ por ajudar o vilão Lápide. Ele é recompensado com o pescoço quebrado, depois de ter tirado o cara da cadeia. É, pros vilões ele também é uma piada. Mas eu acredito nele, eu tenho certeza que ele não vai ser só uma piada. Os criadores dele acham isso e fazem ele parecer isso? Sim. O Homem-Aranha também? Talvez. Os vilões da mesma HQ também pensam isso dele? É, com certeza. Mas eu ainda acredito nele, eu tenho certeza que ele tem potencial. Ah, ele se junta à Liga dos Perdedores. O grupo composto por ele, Gibão, Canguru e Urso Cinzento. É, aí é complicado. Eu também acho que ele é uma piada e provavelmente tu que tá me assistindo também pensa isso dele. Ele também morreu na última aparição dele nos quadrinhos, dizendo que ele ia voltar. Pelo menos lembraram dele nisso, né? É, sendo sincero, seria mais fácil eu ter pulado essa história incrível dele que eu quis contar pra vocês antes da gente abordar o verdadeiro ponto desse vídeo, porque não tá dando. Então vamos pro Aranhaverso de uma vez. Lá tem pessoas que não consideram ele uma piada. Os próprios criadores do filme. Ah, eles deram uma entrevista falando exatamente isso. Porra, mas na moral, velho. Let's talk about the Rogues Gallery a little bit. Let's talk about Spot, because I thought the Spot was a very interesting choice as the villain or main villain in this film. How do you go about choosing the baddies? Well, this movie went through a big evolution, and at one point it was actually Avi Arad who said to us, "What about the Spot as a villain?" And we thought, "The Spot?" É, galera, tá realmente muito difícil. Eu tô tentando aqui, mas é complicado. A única coisa que eu tô podendo afirmar realmente sobre o Mancha é que ele é praticamente a personificação da piada nas HQs. Seja por nós, pelos próprios personagens das HQs ou os próprios criadores dele. E de fato eu acho que afirmar então que ele é protagonista dessa história é realmente uma afirmação muito forte, porque ele praticamente não é protagonista nem da própria vida. E embora tenha sido divertido até aqui, vamos começar a falar sério agora, pra gente realmente entender esse ponto. Tudo que foi apresentado até aqui sobre o Mancha é que de fato ele é uma piada, e eu não me canso de afirmar isso, porque é realmente engraçado e trágico esse desenvolvimento do personagem. Não ser respeitado por absolutamente ninguém. O seu lance tá mais pra vaquinha ou dálmata? Porém, nesse filme, a coisa muda drasticamente e de um jeito não só épico e muito bem feito, mas respeitando cirurgicamente a essência do personagem. A primeira cena do Mancha no filme é com ele enfrentando o Miles, num mercadinho após tentar roubar um caixa eletrônico e falhar miseravelmente. A luta se estende em duas partes, porque o Miles precisa dar atenção à sua vida de estudante e acaba nos destroços da Alchemax, quando o Mancha revela sua frustração por ser só o vilãozinho da vez e revela a origem dos poderes de Miles. Agora, dando atenção pro personagem nessa primeira cena, já temos nitidamente aquele personagem tosco que retratei até aqui no vídeo. A piada ambulante que ninguém acredita que vai ser um vilão decente. Isso se dá tanto pela adaptação bem feita da essência do personagem, de ser realmente uma piada, quanto pelo elemento da amostragem do primeiro ato, que é um elemento narrativo que muitos diretores utilizam para estabelecer rapidamente o status quo do protagonista na história. Geralmente é uma luta ou um encontro onde o herói participa com o intuito de nos mostrar o quão foda ele é dentro da trama, suas habilidades, mas também suas falhas e status quo, deixando tudo setado para o arco do personagem e seu ponto A estabelecido. E o inimigo apresentado aqui geralmente serve apenas como escada para estabelecer esses pontos do herói e ser derrotado facilmente por ele, assim como foi feito com Abutre na Terra da Spider-Gwen. E como eu disse, o Mancha cumpre perfeitamente esse papel no primeiro ato do filme, principalmente por conta da sua essência nos quadrinhos, e isso nos faz pensar o mesmo que o Miles. É, ele é só o vilãozinho da semana. Mas se a gente for inverter os papéis e colocarmos o Mancha como protagonista de fato, como sugeri no início do vídeo, as coisas começam a ficar diferentes, mas ainda fazem muito sentido. Pegando de inspiração a Jornada do Herói, de Joseph Campbell, esse primeiro ato nos mostra o protagonista Mancha enfrentando seu primeiro desafio, que é tentando roubar um banco e falhando por conta do Miles. E após essa luta, por conta do mau uso de seus poderes, o Mancha acaba se chutando e entrando para dentro de si mesmo. E lá ele utiliza das provocações de Miles como motivação para ficar melhor. Ele entende o seu verdadeiro potencial e parte em uma jornada em busca de ser o maior vilão
vilão do Aranha. E aqui eu abro um parênteses para dois ensinamentos interessantíssimos que esse personagem nos mostra com apenas 20 minutos de filme. O primeiro é o famoso efeito borboleta, ou Bagel Effect, que ficou conhecido nesse filme, ou para nós brasileiros, é efeito rosquinha. Uma teoria que fala que ações pequenas e que podem parecer insignificantes, na verdade podem desencadear consequências gigantescas mais para frente. O que, mesmo sendo teoria, é possível se perceber isso diariamente na vida de qualquer um. Até porque eu tenho certeza que se tu é casado ou mora com a tua mãe, já deve ter passado por uma discussãozinha completamente tosca por apenas ter deixado a toalha molhada em cima da cama. Pode comentar aí que eu sei. Enfim, esse efeito fica muito claro no final da batalha inicial deles, lá na Alchemax, quando o próprio Mancha revela para Miles que ele só se tornou vilão por ter sido acertado pela rosquinha no primeiro filme. Mas nessa cena, quando o Miles o chama de vilãozinho da vez, também causa esse efeito de novo, já que após isso, tomado de raiva e influenciado pela sua própria existência, o Mancha decide absorver o máximo possível de matéria escura e se tornar mais poderoso que tudo, desencadeando inclusive até a possível morte do pai do Miles lá na frente. Agora, o segundo ensinamento tá dentro desse efeito borboleta, só que a gente vai sair um pouco do que só os olhos conseguem ver e olhar pro lado psicológico do Mancha. Um personagem que claramente é despreparado, não sabe o que tá fazendo e tá com a cabeça abalada por conta de tudo que aconteceu na vida dele após a transformação. Nem a minha família queria olhar pra mim. Eu fiz de você um herói. E você me transformou nisso. E aí que tá o ponto-chave da questão. Graças a um comentáriozinho simples e sem intuito ruim do Miles, o Mancha usa aquilo como justificativa para tomar atitudes horríveis, perdendo sua própria essência e se tornando um monstro. O que claramente é uma representação da nossa realidade, mostrando que a inteligência emocional é extremamente importante para nós e que, novamente, eu tenho certeza que você já viu alguém fazer algo parecido, de se irritar por algo tão simples e tomar atitudes drásticas. Ou tu mesmo já deve ter feito isso alguma vez na tua vida. Pode comentar aí que eu sei. Agora, voltando para a jornada do Mancha, após ele entender o próprio potencial, ele recria parte do seu acidente para ampliar os poderes dele e assim encontrar um outro colisor de partículas. E após uma longa jornada, ele para na terra do Homem-Aranha indiano e recria o acidente que lhe deu poderes, para evoluir totalmente. E lembra daquele Mancha tosco, piada que tava lá no começo do filme? Pois é, aqui o jogo virou. A partir desse momento, o Mancha parou de ser uma mera piada e virou uma ameaça multiversal. E o filme consegue nos mostrar isso a partir de vislumbres do futuro da ameaça do vilão na terra do Miles. E na trilha sonora que deixou de ser assim pra ficar assim. Além de também nessa transição macabra do Mancha, que deixa de ser uma vaca ou um dálmata para um vilão completamente sombrio e ameaçador. E aqui o arco dele então está completo. Ele cumpriu o seu objetivo de se tornar o maior vilão do Miles Morales e ele tá pronto para criar o caos. Eu tenho certeza que só com essa análise aqui já dá para tu deixar teu like, porque eu sei que tu tá gostando desse vídeo. Então ajuda a gente a fazer esse paraíso nerd crescer. Só que óbvio tem muito mais pela frente, já que até aqui não é o suficiente ainda para eu te provar o meu ponto. Afinal, a gente levar para esse ponto do arco de evolução do personagem, o Miles teve também, a Gwen também e o Miguel também teve. Então, se for somente por isso, qualquer um dos quatro poderiam ser protagonista da história. Então bora partir para o que se resta dentro desse filme, a metalinguagem. Aqui nesse momento do vídeo, o nosso amigo nos disse algo muito importante. Ele também morreu na última aparição dele nos quadrinhos, dizendo que ele ia voltar. Então, pelo menos lembraram dele nisso, né? É, e ele não estava errado. Quando o Mancha disse que retornaria, dá um certo ar de quebra de quarta parede, como se ele soubesse que é imortal nos quadrinhos e não somente na realidade dele, nos fazendo pensar que quando ele fala isso, obviamente ele vai voltar à vida, mas que também ele voltará em uma outra história. E de fato, ele estava certíssimo. Só que agora ele retornou não somente como Mancha, um vilãozinho que está fazendo parte de um enredo X ou Y, mas sim como o vilão principal da possível maior trilogia de filmes do Homem-Aranha já feita. E aqui que eu chego onde eu queria. Aqui temos o verdadeiro protagonismo que eu afirmei pra vocês. Que obviamente
não é o protagonismo da história do Aranhaverso 2, mas sim o protagonismo da sua própria vida e da sua própria história. Com esse filme, a gente vê o nascimento de um personagem classe S, o nascimento de um vilão importante, um vilão que finalmente tem sua devida atenção para mostrar todo o seu potencial, deixando de ser somente uma piada. E a metalinguagem nesse caso não tá somente no que o filme nos mostra, por fora da história e da criação da mesma, mas também em nós, fãs do filme. Possivelmente, tu nunca iria imaginar gostar de um vilão classe C. O Mancha. Nós veremos de novo, Aranha. Que tu nem conhece, mas esse filme permitiu isso. Esse filme nos proporcionou essa vontade e esse sentimento, o fazendo com excelência, sendo algo quase que imperceptível. E por isso eu digo que sim, temos um protagonismo para o Mancha finalmente. Embora ele seja o vilão da história, ele não é mais só isso. Afinal, quantas camisetas, brinquedos, novas HQs, desenhos, filmes, etc. que poderão ser criados para o Mancha a partir desse filme, dessa iniciativa de dar palco ao personagem. Quando eu digo dar palco a um personagem, eu digo em dar a chance para esse personagem mostrar que ele é muito mais, ele tem muito mais potencial do que os nossos olhos podem ver. E quando isso acontece, temos personagens simples que ficam incríveis. Esse é o caso de Phil Coulson em Vingadores, um agente qualquer da SHIELD que, de certa forma, ganhou seus fãs após a sua morte. De Jar Jar Binks em Star Wars, que deixou de ser bobalhão para virar um vilão Sith de uma teoria muito louca feita pelos fãs. É o caso de Guardiões da Galáxia, uma equipe de heróis que ninguém dava nada e que hoje é extremamente reconhecida no mundo. O que tá acontecendo, gente? Que inclusive eu estou incluído nesse grupo de que não daria nada por esse filme. E Guardiões da Galáxia 3 eu fui assistir 3 vezes no cinema e as 3 vezes eu me emocionei com aquele filme maravilhoso. Tudo isso por conta do apego à equipe que eu tive lá no primeiro filme. E foi isso que os criadores fizeram com o Mancha. E se dermos palco a esse personagem que ninguém dá nada por ele, o que ele pode se tornar? Seria essa pergunta que de fato se passaria na cabeça dos diretores do filme. E dessa forma a gente transforma personagens pequenos, simples e descartáveis em personagens relevantes, incríveis e muito complexos. E esse tipo de ação, então, é o que nos faz conectar mais com os personagens, o que nos faz ter mais apego por eles, o que faz com que a gente mesmo crie personagens muito maiores do que somente aquele desenhinho nos quadrinhos, ou num filme, ou numa série, num livro, etc. É o que nos fez amar o Homem de Ferro e nos conectarmos com ele ao longo da jornada no CM, é o que nos faz amar o Batman, o Super-Homem, o Darth Vader e outros personagens grandes da cultura pop, sejam eles protagonistas ou antagonistas, ainda assim a gente tem muito apego pelo palco que lhes foi dado na história. E é com esse tipo de cuidado que também conseguimos compreender e nos conectar com o Miles, com a Gwen e até mesmo com o Miguel O'Hara. E já que estamos falando dos três, eles têm uma profundidade absurdamente grande nessa história também. E obviamente a gente não vai deixar isso passar. Então assim que esse vídeo estiver pronto, ele vai estar aparecendo pra ti aqui. Clica nele e a gente se vê lá. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e eu fui.